Olá, hoje é a nossa primeira aula sobre bases de eletroterapia e nós vamos conversar sobre propriedades eletrofísicas e alguns conceitos utilizados em eletroterapia. O primeiro deles é em relação à carga elétrica. Então, toda matéria é composta por átomo. O átomo é a menor partícula de um elemento e ele é composto por elementos, estruturas, cargas carregadas eletricamente. Então, no seu núcleo possui prótons e nêutrons e ao seu redor, na eletrosfera, existem os elétrons. Então, os íons que estão presentes no nosso organismo, eles são compostos de cargas elétricas, tanto positivas como negativas. E eles formam campos elétricos entre si e entre todos os íons que compõem o nosso organismo. É por essa razão que o nosso organismo é um grande campo elétrico. Então, nós possuímos eletricidade. Um campo elétrico, a força elétrica das partículas carregadas é transportada para outras partículas através de um campo elétrico. O campo elétrico, então, ele ocorre através de fenômenos de atração e repulsão que acontecem entre a interação com cargas elétricas, partículas carregadas eletricamente. Uma corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas, que ela pode acontecer de forma contínua ou pode acontecer de forma alternada. Então, é um movimento de partículas carregadas eletricamente dentro de um condutor. E vai gerar, então, um campo elétrico, vai gerar ou também vai armazenar energia. E também existe uma terminologia que nós chamamos de diferença de potencial. Diferença de potencial também pode ser conhecido como tensão elétrica, que é a diferença de potência elétrica entre dois pontos. Então, seria o trabalho que deve ser feito contra um campo elétrico para se movimentar uma carga. Então, é através dessa diferença de potencial que acontece nas membranas celulares, por exemplo, é que existe a movimentação de partículas. Então, a diferença de potencial, ela pode ser uma fonte de energia para gerar energia ou também para armazenar energia. Substâncias nas quais as partículas carregadas movem-se facilmente quando colocadas em um campo elétrico são chamadas de condutores. Então, os metais, por exemplo, são excelentes condutores. Já a madeira, o plástico, eles não são bons condutores, eles são isolantes elétricos. No nosso organismo, nós temos excelentes condutores. Então, existem os íons potássio, sódio, cloro, que são excelentes condutores que interagem entre si e também com outras partículas, com outros íons do nosso organismo, conseguem gerar campos elétricos, campos eletromagnéticos e também conseguem produzir energia e armazenar energia. E um material isolante, ele não possui transporte de cargas, é incapaz de conduzir uma corrente elétrica. É incapaz ou conduz muito pouco uma corrente elétrica. Existem dois tipos, basicamente, de correntes, chamada de corrente direta ou contínua, onde há um fluxo contínuo de partículas carregadas. Então, como exemplo, nós temos a corrente galvânica, também conhecida como corrente contínua ou corrente polarizada. Essa corrente elétrica, ela possui os polos bem definidos e nós utilizamos os polos positivo e negativo dessa corrente para tratamentos. Então, são as características proporcionadas pela ação dessas cargas, tanto positivas como negativas, que nós vamos utilizar para que a gente consiga obter efeitos biológicos, efeitos terapêuticos. A corrente alternada também nós utilizamos para tratamento, possuem efeitos fisiológicos diferentes da corrente contínua. Nessa corrente há um fluxo ininterrupto de partículas carregadas, ou seja, os elétrons eles vão ser transportados de um polo, do polo positivo para o polo negativo, e vão inverter de polaridade o tempo inteiro.
Então, a gente vai ter a ação da corrente elétrica que vai ser gerada ali, e não especificamente dos polos, positivo e negativo. Resistência é a oposição ao movimento de partículas carregadas. Então, no organismo, existem algumas estruturas que resistem, que promovem uma impedância muito grande à passagem de correntes elétricas, de campos elétricos. Um exemplo é a camada de tecido subcutâneo, a camada de adipócitos. Então, ela promove um isolamento elétrico. Então, a passagem de corrente elétrica nesse tecido é bem baixa. E condutância. Condutância é quando há facilidade pela qual as partículas movem-se dentro de um meio. Então, exemplos são tecidos que possuem bastante líquido. Então, por exemplo, a derme, o tecido muscular, que é repleto de sangue, né? Então, eles são excelentes condutores elétricos. Capacitância é a capacidade de armazenar carga elétrica. Então, se um tecido ele armazena carga elétrica, ele pode ser chamado de capacitor. Então, uma célula ela pode ser um capacitor. O adipócito, por exemplo, é um grande capacitor. E eletromagnetismo é um ramo da física que ele vai estudar a interação entre eletricidade e magnetismo, ou seja, a interação entre campos elétricos e campos magnéticos. E isso vai acontecer graças às interações, aos fenômenos de atração e repulsão que acontecem nos campos elétricos, que vai ser resultado, então, da movimentação de partículas. Isso ocorre porque os materiais, né, a matéria que é composta por átomos, elas apresentam propriedades magnéticas. E aqui a última terminologia da nossa aula é sobre ondas mecânicas. Então, a onda mecânica mais utilizada para tratamento, mais conhecida, é a onda ultrassônica, onde eu tenho a geração de uma energia mecânica, ou seja, eu tenho a transformação de uma energia em outra, então da energia elétrica em energia mecânica. Isso acontece através de um cristal piezoelétrico que está contido dentro de um transdutor. Então, esse cristal ele possui um efeito piezoelétrico, que é a capacidade que esse cristal tem de se contrair e de se expandir em uma velocidade extremamente alta, em uma frequência muito alta, gerando uma onda mecânica. Então, nós podemos utilizar o ultrassom tanto no modo contínuo quanto no modo pulsado, de acordo com o objetivo do nosso tratamento. No geral, assim, o modo contínuo, ele apresenta bastante efeito térmico, já no modo pulsado, os efeitos térmicos eles estão reduzidos, e ele também tem a capacidade de promover a escolha de um ciclo de trabalho, de uma duração de pulso, que também vai proporcionar redução aí dos efeitos térmicos. Certo? Então, essa aula foi bem rapidinha, foi a nossa aula sobre algumas propriedades eletrofísicas. Muito obrigada, qualquer dúvida eu estou à disposição.